Não aparece. Tudo bem com vocês? Eu me atrasei um pouco porque eu fiquei sem internet e eu tive que vir para minha mãe, sabem? Então, por isso que deu um atrasozinho de entrar. Deixa eu ver se lá na Iônica não tem ninguém com dificuldade de entrar, porque concordo com o Cauê falando que tem pouca gente. Eu acho que o povo tá com preguiça. Eu acho que dá para desligar essa câmera. Acho que aqui na minha mãe é mais claro. É a luz de cima que tá fazendo reflexo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Yuri, Isabela. Acho que eu vou vir mais pro lado. É a primeira vez que eu venho gravar na minha mãe. E aí eu achei que tá fazendo reflexo do espelho. Deixa eu só vir pro outro lado. Por isso que vai demorar um pouquinho. E hoje eu tô bem atrapalhada, porque eu sou muito atrapalhada. Pois é, tô achando que tem muito pouco. Deixa eu entrar lá ver se tem mais gente. Porque às vezes o pessoal não tá conseguindo entrar, daí eles mandam lá na Iônica. Bom dia, Isabela. Mas quem tá aqui é muito importante também. Sexto A, não tem ninguém falando nada, sexto B. Também não. Então, uma pena que o pessoal não tenha entrado. Devem estar com preguiça, daqui a pouco começam a aparecer. Acho que é outra aula, vou gravar virada para lá. Vou gravar virada para lá, outra aula, porque essa... Eu fiquei fazendo reflexo no espelho. Deixa eu começar. Assistiu o filme? Gostou? Gabi, assistiu o filme? Quem assistiu o filme aqui? Ficou claro? É bom que ele aparece algumas coisas da história de Roma que a gente fala na sala e na aula, e eu acho que ele aparece, ele esclarece. Vocês estão conseguindo ouvir o galo da minha mãe? Tá todo mundo ouvindo? Ai, ai. Ele tá dando bom dia para vocês. Viu? Hoje nós temos participação especial na aula de história. Nós temos um galo. Agora acho que acabou. Vamos ver se eu consigo clarear. Deixa eu diminuir. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vou fazer o seguinte. Como essa semana vocês receberam o material e eu acredito que vocês não conseguiram, no geral, ver o material, eu vou fazer uma revisão do conteúdo que vocês receberam lá no final do terceiro bimestre e ajuda a gente a entender o finalzinho da República em Roma, tá bom? Então, hoje não vou fazer correção de exercício, tá? Eu vou fazer revisão. Deixa eu fechar esse. Viu? Vocês ficam com vergonha dos irmãozinhos de vocês que participam da aula? Na minha aula participa galo, gente. Hoje eu tô parecendo a Luísa Mel. Todo mundo tá vendo meu slide? Sim? Tá todo mundo vendo? Hoje tá hilário, gente. Que pena quem perdeu, né? Perdeu uma aula engraçada, pelo menos. Então, eu quero falar com vocês a respeito dos conteúdos que vocês receberam, que fala um pouquinho da sanção dos generais em Roma e como que isso foi sendo resolvido, tá? Então, esse conteúdo, ele é o conteúdo do simulado. Vocês viram que lá no dia 24/10, vocês vão fazer simulado.
Então, eu não vou fazer revisão desses conteúdos, porque essa já é a revisão do simulado, tá? Então, para quem não entrou hoje, vai ter que assistir a aula depois lá no GoBrunch, tá? Então, antes da gente começar, vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, alguma coisa? Alguma dúvida, pergunta? Miguel já disse que gostou do vídeo. Tranquilo? Tudo ótimo? É engraçado, né? Ah, deixa eu liberar o microfone de vocês. Hoje tá tudo diferente, porque daí eu não tô no meu lugar habitual. Liberei o microfone de vocês, tá bom? Para quem quiser participar. Ele é engraçado, né? Vocês já viram. Tá, mas é que só para eu ir explicando o conteúdo para quem não abriu lá, tá? Então a gente vai falar o seguinte: vocês perceberam que lá em Roma nós estamos entrando num processo de crise da República, tá? O que é a crise da República? Nós temos, né? Nós temos a questão dos plebeus, temos revoltas escravas, tá? E temos a ascensão dos militares ao poder em Roma, tá? Então, isso é a revisão do simulado. Os plebeus, que são a maioria da população em Roma, eles vão começar a lutar contra os patrícios para conquistar mais direitos. E aí, quais são os direitos que eles vão conquistar? Né? Então, a primeira conquista dos plebeus é a representação. Vocês viram que os plebeus eles não podiam, não podiam participar das decisões em Roma, tá? E aí eles conquistam o tribunato da plebe. O que é o tribuno da plebe? É a possibilidade de participar das decisões, e as decisões tomadas pelos plebeus podiam se tornar leis em Roma. Tá lá no GoBrunch, é o filme do Asterix e Obelix, tá? Que fala sobre a questão da expansão em Roma, como que os militares começam a ser importantes na história de Roma, ok? Tá lá, é o material dessa semana, Isa. Eu mandei no GoBrunch, perdão, mandei na Iônica e mandei no Clipe Escola, tá? Então, a primeira conquista dos plebeus é o tribunato da plebe, tá? Que é a possibilidade. Os gauleses existiam, gauleses habitavam a região da Gália, tá? A região da Gália vai ser dominada pelo Júlio César. Já vou comentar sobre isso daqui a pouquinho, só vou começar essa revisãozinha rapidinha com vocês, tá? Então, primeira conquista dos plebeus, tribuno da plebe, tá? Aí os plebeus, sobretudo os plebeus ricos, vão conquistar mais direitos. Quais são os direitos conquistados pelos plebeus, tá? Lei das 12 Tábuas. O que é a Lei das 12 Tábuas? É o primeiro código escrito em Roma. Aí a gente tem outras leis. Lei Canuleia, Lei Licínia e Lei Hortência. Lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Leis Licínias permitia, uma delas permitia que um dos cônsules fosse plebeu e eliminava a escravidão por dívida. Por quê? Quando os plebeus iam para a guerra, eles abandonavam as suas propriedades. E daí, quando eles voltavam endividados. E vocês viram que em Roma nós tínhamos bastante, um número significativo de escravos. Então, essa escravidão por dívida foi uma conquista dos plebeus. A Lei Hortência instituiu o plebiscito, tá? Que é uma forma de consulta pública. Então, os plebeus podiam ser consultados, tá? Tranquilo? Só revisando isso tudo, revisando o simulado. Que daí eu já vou trabalhar um conteúdo novo com vocês. Aí, a gente vê... Tá tudo liberado para vocês.
Depois vê lá se tá certo. Então, vocês viram que, né, a primeira conquista dos plebeus foi o tribuno da plebe. Então, lá no tribuno da plebe, os plebeus vão conquistar a possibilidade de serem representados. E daí a gente tem a representação dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Por que eles são importantes? Não, tá liberado, Cauê. Tá liberado. Uhum. Cauê, tá certo lá. Tá liberado, gente, o microfone de vocês. Miguel, você pode testar para mim? Oi, prof. Alguém pode testar o microfone, por favor? Oi, prof. Ó, bom dia, Miguel. Viu como Bom tá dia. funcionando? Sim, tá funcionando. Eu acho que o Se Cauê não tem. estiver funcionando, você tem que, tipo, num cadeadinho ali em cima, tem que clicar permitir. Isso, talvez seja isso, porque como ele nunca usou, ele tá usando o celular. Celular de quem que está usando o Cauê? É de outra pessoa, talvez seja isso, né? Então vamos lá. Então a gente tem a conquista dos irmãos Graco. Por que o Tibério e Caio Graco são importantes? Ah, tá. Então, talvez lá não tá bloqueado, por isso que. Entendi. Talvez seja do desbloqueio. Então tem um cadeadinho, como o Miguel falou, e você tem que dar permitir. Outra coisa é reconectar, tá? Então aqui do ladinho, do lado esquerdo, tem uma opção de reconnect, tá? Irmãos Graco, o que vai ser importante? Né? A conquista, a tentativa. Os irmãos Graco vão instituir a reforma agrária. O que é reforma agrária? Vocês entenderam isso? Por que a reforma agrária foi importante em Roma? Como que estavam as coisas em Roma naquele contexto? Miguel pode falar no áudio. Módulo 3. A gente está no módulo 3 ainda. Aí que a gente vai para o módulo 4, tá? Porque a gente está fechando algumas coisas do módulo 3. Isso é revisão lá do conteúdo do simulado, tá? Lembrem que eu não consegui cobrar isso na prova. Ok? Então, a reforma... Pode falar. Prof, Pode falar. eu não sei se eu fiz certo, porque assim, eu só fiz a trilha dessa semana, que é a do filme e tal. Acho que eu não sei dessas aí que você tá falando. Você ainda não tinha terminado o módulo 3, né? Tinha terminado, só que a gente está fechando, eu tô fazendo revisão do conteúdo para começar o Império Romano, tá? Tá, entendi. Então, essa semana você viu que era uma revisão dos conteúdos, né? Uhum, sim. Porque eu vi que teve algumas pessoas tiveram dificuldade e aí isso já fica para revisão do simulado, tá? Uhum. Então, a reforma agrária é a distribuição de terra. Então, como tinha muito plebeu, né, pobre em Roma, eles começam a tentar distribuir terra. É claro que isso não vai dar certo e que os patrícios vão cortar o barato dos irmãos Graco. Então, o Caio depois vai fugir e vai acabar cometendo, né, vai pedir para o escravo matá-lo. O Tibério também vai ser morto, tá? Ele vai ser morto por conta dessa tentativa de diminuir a diferença entre os plebeus e os patrícios, tá? Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma revisão dos conteúdos do simulado, tá? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Aí, por fim, só para a gente concluir,
as revoltas de escravos. Então, nós tivemos algumas revoltas escravas em Roma. A principal revolta é a revolta do Espartacus, né? O Espartacus era um guerreiro grego que vai ser vendido como, né, vai se tornar escravo na Grécia. Né? Então, ele era um soldado que depois se torna escravo. Então, ele começa a organizar. Vocês vão ver esse bimestre que uma das coisas que os romanos gostam bastante são as lutas de gladiadores, tá? E aí, os romanos colocavam os escravos para lutar lá nas arenas, tá? Então, isso é conteúdo do quarto bimestre. Então, nas arenas, havia uma luta de gladiadores, de homens contra homens, e também havia uma luta entre animais e homens, tá? Que eram as lutas de arena. Bom dia, Rian. Profe, Oi? consegui. Deu certo? Era... Tive que abrir no Chrome. Hã? O que foi? Eu tava no Google, eu tive que abrir no Chrome. Conseguiu? Consegui. O que tinha acontecido? É que o Google não deixa. Eu precisei abrir no Chrome. No Chrome? Ah, o Por causa navegador. por causa que fica dizendo que o site não é seguro. Ah, entendi. Eu abri no Chrome, que tem esse cadeado aqui e permiti. Beleza, então deu certo. Então, aí nós tivemos a revolta de escravos. Aí o Espartacus foi um soldado romano que, né, ele depois é vendido como escravo. Então, ele vai organizar a principal revolta de escravos. A revolta do Espartacus vai sacudir a cidade de Roma, porque pensem lá, né, 100 mil escravos organizados. Então, a revolta, as primeiras batalhas eles vencem, depois os soldados romanos conseguem derrubar a revolta, tá? Conseguem controlar e matam o Espartacus. Tá todo mundo me ouvindo? Você conectou? Deixa eu reconectar aqui, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Então, só para a gente concluir lá. Então, vocês viram que os plebeus conquistaram vários direitos. Os plebeus conquistaram o tribuno da plebe, conquistaram, né, a questão das leis, diversas leis. Os plebeus também puderam ser representados, né, e aí vão tentar instituir a reforma agrária. E vocês viram que o clima lá na cidade de Roma está bem complicado. Qual foi a solução adotada pelos romanos? Né? Foi colocar, né, os militares no poder. Então, os militares começam a aparecer como uma solução para a crise, tá? Por isso que o Miguel falou do filmezinho lá que eu passei para vocês, do Asterix e Obelix. O Asterix e Obelix, ele é um filme que conta um pouquinho a história dos gauleses. Ali a região da Gália foi dominada pelo Júlio César, que é um dos generais romanos mais famosos, né? Então, os militares no poder. Por que os militares assumem? O Senado vai ajudar os militares a controlar Roma. Como o Senado viu que as coisas estavam bem complicadas. De um lado, vocês viram que os plebeus estavam lutando por direitos, de outro lado, revoltas de escravos que acabam criando um clima de bastante instabilidade. Aí nós temos alguns generais. Então, nós temos dois generais iniciais que assumem como ditador. Vocês lembram lá o que é o ditador? Por que Roma tem um ditador? Prof, repete. É que travou o meu... Quando você tava falando lá de um lado, tava os plebeus, daí parou. Passa no período da República, isso mesmo, Miguel. Então, os militares vão se tornando uma profissão. Então, o militarismo vai se tornando cada vez mais importante para os romanos. Por quê?
Vocês viram que os romanos, eles vão se expandindo. Quando que começou a expansão dos romanos? Qual que foi o período? E por que os romanos se expandiram? Qual que era o interesse que os romanos tinham em expandir? Né? Qual que era o objetivo do militarismo? Quem pode me responder? Primeiro começou lá pelo Mar Mediterrâneo. Qual que é o nome da guerra, Miguel? Guerras púnicas. Então, a partir das guerras púnicas, os romanos vão expandindo cada vez mais. O Miguel tem razão que começa pelo Mar Mediterrâneo. E aí, os romanos, eles vão pegando cada vez mais gosto pela guerra. Por quê? Com a guerra, eles conquistam mais terras, conquistam mais impostos, conquistam mais escravos, mais riquezas. Então, o Miguel viu lá, para quem assistiu o filme, viu que no Asterix e Obelix tem vários Asterix e Obelix. Lá no YouTube tem um que fala só do Egito, da Cleópatra. Então, o Egito tem muita riqueza, tem muito ouro, tem muita prata. Então, eles vão trazer todas essas riquezas para Roma, tá? Então, se a carreira militar ela se torna importante, os militares vão começar a receber uma forma de pagamento. Por quê? Lá no início, vocês lembram que os militares não recebiam nada. Então, quando eles voltavam da guerra, eles voltavam endividados. Então, o Senado, a República precisa oferecer alguma coisa para as pessoas quererem ir para a guerra. O que eles vão oferecer? Eles vão oferecer terra, eles vão oferecer forma de pagamento, né, salário. Então, eles vão oferecer alguma coisa em troca, tá? Tranquilo? Só que no filme o Júlio César perde. Isso não acontece porque o Júlio César acaba dominando, né, os gauleses. Mas Júlio César tem bastante trabalho para dominar os gauleses. Profe, Oi? Diga. profe, eu acho que eles também lutaram por novas terras, por causa que em Roma, se lembra que você disse que é um lugar bem montanhoso? Não, a Grécia é montanhosa. Ah, verdade. Roma tem bastante território. Só que os romanos, eles querem impostos. Claro que eles querem mais terras para poder explorar, dominar, trazer mais escravos. Uma das principais rendas dos romanos vai ser a escravidão, tá? Ah, tá. Tranquilo? Beleza. E como a gente falou, a escravidão. Então, vocês viram que tinha escravidão na Grécia e agora tem escravidão em Roma, tá? Aí, se a principal atividade dos romanos é o militarismo, os militares vão começar a receber alguma coisa em troca. O que eles vão receber em troca? Vão receber uma forma de pagamento, vão receber salário e vão receber terras também, tá? Beleza? Aí a gente entra no fim da República, que é o conteúdo que vocês vão receber semana que vem, mas eu já estou adiantando porque semana que vem é muito corrido, tá? Que é os triunviratos. O que são os triunviratos? Então, vocês viram que em Roma, os militares, né, vão ganhando cada vez mais poder, eles se tornam, né, vão se fortalecer como uma carreira. E aí a gente tem a possibilidade agora de como que os romanos, a República, vai resolver esse problema, né, de todo esse conflito. De um lado escravo, de outro lado plebeu. Então, eles precisam resolver. Qual vai ser a solução adotada? A organização dos triunviratos. O que são triunviratos? É o momento em que o Senado abre mão do poder em favor dos generais. Quais são os generais do primeiro triunvirato? Aí é o momento que passa lá, né, Miguel, no filme do
do Asterix e Obelix, tá? Primeiro triunvirato, quem tá lá? Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? São 3 generais romanos que se destacaram por conta das suas atividades militares. Então, de um lado lá, o Crasso tinha dominado ali uma parte do Oriente. O Pompeu tinha dominado a Espanha, onde atualmente é a Espanha. E Júlio César tinha dominado a Gália, né, que isso se passa lá no filme do Asterix e Obelix, tá? Que são os gauleses lutando. O Júlio César vai ter bastante dificuldade para dominar essa região, que é uma região bastante rica, né? Então eles começam a controlar. E aí, isso está na trilha dessa semana que eu pedi para vocês, tá? Aí, o que vai acontecer, tá? O Crasso, ele vai ser afastado, tá? E aí, ele vai morrer em combate lá na Pérsia, tá? Crasso morre, Pompeu e Júlio César vão disputar o poder, tá? Pompeu, que é um cara muito, muito esperto, ele vai tentar passar para trás o Júlio César, tá? Pompeu vai fazer uma aliança com o Senado para tirar o Júlio César do poder, tá? Júlio César estava lá no Egito, dominando o Egito, quando ele descobre isso. Júlio César fica muito bravo, e aí ele pega e faz uma guerra com o Pompeu. Ele vai entrar em conflito, né? Ele vai disputar o poder com o Pompeu. Pompeu vai fugir para a Grécia e Júlio César vai assumir como ditador. O que é um ditador mesmo em Roma? O que é esse cargo? É um cargo que já existia na República. O que é ser ditador? Olha o palavreado. O ditador era um cargo criado lá na República em Roma, quando Roma estava num momento de crise, de ameaça, né, eles davam o poder para o ditador. O ditador assumia o poder por 6 meses e podia ser prorrogado por mais 6 meses, tá? Porém, o Júlio César, ele quer assumir como ditador por mais tempo. E ele permanece ditador por 10 anos. O que vai deixar os patrícios muito irritados, tá? Porque Júlio César vai querer enfrentar o Senado. E aí, qual vai ser a consequência, né? O Júlio César vai impor a ditadura, tá? E vai se assumir como o principal governante de Roma. É óbvio que o Senado vai dar um jeito de derrubar o Júlio César, tá? Isso, gente, tá no módulo 4, tá? Para quem tá... Professora. Oi? Eu lembro que o Senado fica pistola, daí eles resolvem assassinar o Júlio César no meio de um beco lá. Eles foram lá para trás de Júlio César e mataram ele a facadas. Isso mesmo. Tá lá no capítulo 4, da página 345, tá? Então, capítulo 4, agora capítulo 11, módulo 4, tá? Capítulo 10, eu tô bem louco hoje. Módulo 4, tá? Então, capítulo 10, módulo 4, tá lá na página 345, tá? Então, isso é um conteúdo que vocês vão receber semana que vem. Só que como semana que vem tem feriado, já vai ficar mais curto, então eu já tô adiantando esse conteúdo, tá? Para quem tá chegando agora, nós temos um galo participando da nossa aula hoje, um aluno novo, tá? Ele vem assistir a aula de história, porque ele gosta de história, tá? O Victor e o Leonardo estão quietinhos hoje. Professora, sabe Sim, por que ela canta?
Pois é, e o galo tá cantando para sempre, né? Porque Não, é o não é leite meu. piada. Sabe por que, que o galo canta? Por quê? É por causa que tem uma história na Bíblia que é assim, ó. Deus, ele queria algum bicho que falasse que Jesus tinha nascido. Daí ele criou o galo. Daí sempre quando o galo canta, ele fala Jesus nasceu, para todo mundo lembrar. Não sabia Daí dessa história. foi criada a missa do galo. Não sabia dessa história. Viu? Cauê é cultura. Então, nós temos um galo que participa da nossa aula de história e um cachorrinho também, que é o cachorrinho da minha mãe e o gato da minha irmã. Então, a gente está com altos animais. Hoje a gente está numa aula super interativa. Então, o primeiro triunvirato, como o Cauê destacou, vai acabar com a morte do Júlio César, né? Júlio César vai ser morto depois de uma conspiração. Então, o Senado vai matar o Júlio César, ele vai estar saindo de boa de uma reunião, achando, ainda dei um exemplo no vídeo. Para quem já assistiu o vídeo, vai assistir semana que vem, o Júlio César faz igual a gente quando a gente briga com a mãe da gente, né? Você briga com a mãe ou com o pai, e daí você sai tudo faceirinho achando que você ganhou a briga. E daí a mãe ou o pai faz igual uma chinela na tua cabeça, tá? Daí o que vai acontecer? Né? Você se ferrou. Então o Júlio César vai sair assim, sair todo belezinha, todo faceiro do Senado, e aí os senadores vão esfaquear ele pelas costas, né? Não vai ser a chinela que vai voar, vai ser vai ser esfaqueado. E aí a frase clássica, né, que eu coloquei para vocês ali no slide, até tu, Brutus, né? Então o Brutus era um dos filhos adotivos do Júlio César. Então, inclusive, ele vai, né, golpear o Júlio César na saída do até tu, Letícia, exatamente. Então, o Júlio César vai levar para a cabeça no finalzinho. E aí a gente tem o fim do primeiro triunvirato. Então, o que é um triunvirato mesmo? O que é triunvirato? É o governo de 3 generais. Qual é o primeiro triunvirato? Governo de 3 generais, tá? São 3 generais. Primeiro triunvirato: Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? Crasso e Júlio César entram em disputa. Júlio César assume como ditador por 10 anos em Roma, tenta bater de frente com o Senado, morre numa conspiração do Senado, tá? Beleza? Susi, ficou claro o primeiro triunvirato? Sim, sim. Ficou. Agora, segundo triunvirato. Então, depois da morte, né, do Júlio César, nós temos um novo triunvirato se formando. Olha lá quanta gente bonita, né? Olha lá as franjinhas dos carinha. Lépido, Otávio e Marco Antônio, tá? O Lépido tinha dominado a Espanha, Otávio tinha dominado o Ocidente e o Marco Antônio o Oriente, né? E nós temos Otávio. Otávio tá por aí hoje? O nosso Otávio tá aí? Não. Então, Otávio é o vencedor do segundo triunvirato, tá? Então, segundo triunvirato, Lépido, Otávio e Marco Antônio. Aí vai ter uma treta, tá? O Lépido, ele vai se afastado do cargo pelo Senado e aí vai ficar uma disputa entre Marco Antônio e Otávio, tá? O que vai acontecer com o Otávio, tá? O Otávio, ele vai depois assumir como governante. O Marco Antônio vai lá para o Egito
e vai ter, né, vai se apaixonar pela Cleópatra. Então, o Marco Antônio é o crush da Cleópatra, tá? Ele vai tentar se aliar à Cleópatra e para vencer o Otávio. Porém, a Cleópatra vai ser a última rainha do Egito, né? Então, a Cleópatra é a última rainha. E aí, o Marco Antônio é vencido. Dizem as histórias, né? A gente não sabe se é verdadeira, que a Cleópatra, né? O Marco Antônio morre e a Cleópatra comete suicídio por causa dele, tá? Nós temos 2 Otávio, mas um dos Otávio não aparece muito nas aulas online, diga-se de passagem, tá? Então, o Marco Antônio e o Otávio vão disputar no segundo triunvirato. Quem vai vencer? Vai vencer o Otávio, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o cachorrinho, tá? Esse cachorrinho que está assistindo a aula hoje também. Esse é o Bolt. Uau! Nem é por causa da Cleópatra? Que fofes, né? Esse é o Bolt. O Bolt está aqui assistindo aula. Karen. Também tem uma aqui, ó. Também tem cachorro aí? Tem. Aqui, diga oi, Bolt. Oi. Oi. Oi, pessoas. Esse é o Bolt. É o cachorrinho da minha mãe. Pra quem não sabe, eu tô na casa da minha mãe porque eu fiquei sem internet. É muito fofo. Então, o que vai acontecer no segundo triunvirato? Viu? Tem um monte de cachorro assistindo a aula hoje. Hoje nós estamos no modo pet aula. Então, o Otávio vai vencer o triunvirato. Por que o Otávio vence? Porque o Otávio vai receber a ajuda do Senado. E aí o Otávio vai se tornar o primeiro imperador romano. Vai receber um monte de título. Príncipe do Senado, imperador, pontífice máximo e Augusto. Então, Otávio Augusto é um título que ele recebe. Augusto significa venerado. Então, o imperador deveria ser cultuado como um deus, tá? Então, eles vão tentar reafirmar essa questão até religiosa, tá? E aí a gente dá início... Oi? Eu sou Cauê Augusto. Cauê Augusto? Então, Augusto significa venerado. Deve ser venerado como um deus em Roma, tá? Então, lembrem-se que Otávio é o primeiro imperador romano, ok? Tranquilo? O irmão da Isa é Otávio Augusto. Então, prof, então significa que o meu irmão é um deus também. Oi? Meu irmão também é um deus, porque ele é Bernardo Augusto. Viu? Agora vocês já sabem o significado. Então, Otávio recebe vários títulos. Por que ele se torna imperador? Porque vocês viram como que estavam as coisas em Roma no final da República? Vocês viram que a República estava só briga. Tinha guerra dos plebeus, guerra dos escravos. Tinha a questão, né, da população pobre. Porque com o aumento do escravismo, muitas pessoas começaram a sair de Roma. Então, o Senado acha que concentrar o poder nas mãos de uma pessoa só é a solução. Por isso, a gente dá início a uma outra fase de Roma. Então, vamos lá. Vocês viram que Roma são 3 fases. Primeira fase de Roma, monarquia. Segunda fase, república. E agora a gente vai entrar numa nova fase, que é o Império Romano, ok? Tranquilo? Sucê? Tranquilo, gente? Gente, que vocês estão brigando no chat? O Yuri é muito estressado. Yuri tem que tomar um chazinho de camomila. Tá bom? Alguma dúvida?
Então, na semana que vem, vocês vão receber esse conteúdo de Império Romano, tá? E para quem está na aula agora já sabe que nós estamos trabalhando uma nova fase da história de Roma, ok? Para quem não assistiu o filme, assistam o filme, abram os materiais, tá? Beleza? Então, estão dispensados. Se não tem nenhuma dúvida. Agora a gente já está indo para o módulo 4, tá? Eu preferi trabalhar um pouco o módulo 3, porque eu sei que tem gente que não pegou ainda na escola, tá? Acabou. Profe. Bom dia para vocês. Profe. Até mais. Profe. Diga, Léo. Que filme que é? É Asterix e Obelix, está lá na Iônica, na trilha dessa semana. Para quem não fez a trilha, corre lá. Tá. Tá bom? Tchau, Natália. Tchau, Miguel, Cauê, Clarissa, Murilo, Gabi Portolin, Cauê, Gabi Ben, Giovana, Jordana. Tchau, prof. Tchau, Miguel. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Victor. Tchau, Léo. Até mais.